pessoal, tudo bom? Primeiro, bem-vindos ao meu canal Anatomia em Debate. Eu sou o Diógenes, sou fisioterapeuta, pós-graduado em ortopedia e traumatologia e professor. Bom, primeiramente, gosto muito de anatomia. Por ser fisioterapeuta, ter estudado, é uma disciplina que eu me identifico muito. Então, o objetivo, quando eu criei esse canal, foi usar um pouco desse meu conhecimento para ajudar pessoas que precisam da anatomia, que estudam anatomia, que gostam de anatomia ou que querem saber mais, aprender mais sobre a anatomia humana. Nesse canal nós vamos ter diversas coisas, como por exemplo, entrevistas com profissionais, debates sobre alguns temas, artigos científicos, divulgação de cursos e eventos, mais importante, videoaulas. Também vou tirar dúvida dos inscritos no canal, vocês podem me mandar dúvidas, assim que possível eu vou tirando essas dúvidas. E outras coisas que forem aparecendo no decorrer do canal. E além do canal aqui no YouTube, vocês também podem conferir informações no site que vai estar aqui embaixo. Bom, agora então nós vamos ficar com a aula, primeira aula, aula introdutória, parte da história da anatomia e introdução à anatomia. Aproveitem aí, pessoal. Então, para a gente começar, vamos começar com alguns conceitos básicos. Primeiro, a palavra anatomia deriva do grego, que significa cortar de alto a baixo em partes. Dissecação, uma técnica muito importante dentro da anatomia, onde nós vamos conseguir evidenciar aquele segmento corporal, aquele tecido, que nós queremos mostrar, aquela estrutura que nós queremos mostrar para o aluno, por exemplo. Cadáver, que é o objeto de estudo da anatomia, também é uma palavra que significa carne dada aos vermes. O objeto de estudo mais importante dentro da anatomia. Hoje não tão fácil de se conseguir, então nós vamos debater um pouquinho mais sobre isso, por que é tão complicado hoje ter o cadáver para estudo anatômico. O termo morfologia, que vai englobar tanto macroscopicamente quanto microscopicamente os aspectos ligados à anatomia. Hoje nós temos as chamadas ciências morfológicas, ramos aí da anatomia também, como a histologia, que é o estudo dos tecidos, a citologia, que é o estudo da célula, e a embriologia, que é o estudo do desenvolvimento. E a anatomia humana, esse estudo da anatomia humana, ele começou realmente com a observação do corpo humano pelos homens das cavernas. Então, quando eles desenhavam os corpos nas pedras, nas paredes das cavernas, ali já começou o estudo anatômico. Dentro da história da anatomia, um povo muito importante foram os egípcios. Eles tinham duas técnicas que são utilizadas até hoje. A mumificação, por exemplo, e o embalsamamento. Eles acreditavam na imortalidade da alma, que a alma da pessoa ela precisava de um corpo para a vida após a morte. Então, nesse processo de mumificação, eles retiravam as vísceras da pessoa, eles aplicavam um ácido que derretia o cérebro, depois esse cérebro era retirado, sem danificar o crânio. Eles usavam um natrão para matar as bactérias e para desidratar o corpo, como a gente pode ver aqui na imagem 2. Eles mergulhavam a pessoa nesse natrão. Na imagem 1 aqui a gente tem esses potes onde as vísceras eram colocadas. Na imagem 3, após o natrão desidratar o corpo, eles colocavam algumas essências, como se fossem alguns perfumes no corpo, e depois eles enrolavam com esse linho branco, essas faixas de linho branco. Então era colocado no sarcófago, sepultado. Curiosidade, muitos faraós, quando passavam por esse processo, os seus empregados, os seus serviçais, eles eram enterrados, sepultados juntos, mesmo vivos, porque se acreditavam que tinha que se levar todas as riquezas para a próxima vida. O embalsamamento, que é um processo químico, ele conservava o corpo, ele fixava o corpo, ou seja, ele evitava
com que o estado de decomposição avançasse. Logo depois na história, então, a gente tem na Grécia Antiga Hipócrates de Cos, 460 a 377 a.C., pai da medicina moderna. Ele estudou muito o corpo humano, objetos de dissecação também, e ele tinha a teoria dos 4 morais, né? Sangue, fleugma, bilis amarela e bilis negra. Já Aristóteles, de 384 a 322 a.C., ele fazia uma anatomia mais comparativa, não utilizou o cadáver, mas ele tinha alguns estudos e também de alguns animais e até de observação do corpo. Ele desenvolveu seus estudos anatômicos. Na escola de Alexandria, eles dissecavam cadáveres de condenados à morte. Herófilo de Calcedônia, ele dissecou cadáveres humanos e ele descobriu que os vasos continham sangue e não ar. Erisistrato de Quios escreveu o sistema nervoso, principalmente o cérebro e o cerebelo. A dissecação ela foi proibida em 150 a.C. e só foi retornar muito tempo depois. Galeno, de 130 a 200 d.C., ele dissecava porcos, macacos, cães e outros animais. E os ensinamentos dele perduraram aí por mais de 1.300 anos. A anatomia também foi usada como arte. Leonardo da Vinci, de 1452 a 1519, ele era pintor, anatomista, engenheiro, matemático, músico, naturalista, arquiteto, inventor, escultor, fazia de tudo um pouco, era realmente um gênio. Aqui nós podemos observar uma das obras dele, né, O Homem de Vitrúvio, que o objetivo dessa imagem é mostrar a simetria do corpo humano. Então ele estudou não só a simetria dos membros, mas a simetria da face, do crânio, né, de diversas estruturas do corpo. Estudou também a posição do feto dentro do útero, os órgãos, músculos, ossos, ligamentos. Aqui nós podemos ver, por exemplo, musculatura, movimentos do corpo humano e a figura do Da Vinci aqui. Outro que também desenvolveu seus estudos anatômicos aí, utilizou como arte, foi Michelangelo, de 1475 a 1564. Eu gosto muito desse livro, A Arte Secreta de Michelangelo, do Gilson Barreto e do Marcelo de Oliveira. São 2 médicos que descobriram, né, dentro da Capela Sistina, existe uma lição de anatomia. Então vou mostrar algumas, aqui está o Michelangelo, eu vou mostrar para vocês algumas obras agora dele e a sua comparação com as estruturas do corpo. Então, aqui a gente pode observar, né, a imagem da Capela Sistina, Deus que dá consciência ao homem. Então nós temos aqui o encéfalo, né, o sistema nervoso, o crânio, representado nessa imagem. Então nós vamos ter aqui o crânio, por esse manto vermelho aqui, ó, aqui na imagem. Aí nós vamos ter aqui o encéfalo, né, o cérebro e o tronco encefálico aqui. Então, comparem, olhem as duas imagens e façam a comparação do desenho. Olha que perfeição. Tem outras até que eu julgo melhores. Essa daqui, por exemplo, da articulação do cotovelo. Vamos pegar essa figura aqui e a gente virar ela de ponta cabeça. Nós vamos ter aqui o rádio no B, o C, a una e o húmero, né, o osso aqui do braço no A. Olha que perfeição. Comparação aqui do desenho dele e da figura da peça anatômica. Aqui mais uma outra imagem. Então nós pegamos essa mulher também, viramos de ponta cabeça a imagem, nós vamos ter aqui a articulação glenomeral. Então B, o húmero, o A, cavidade glenoide, né, que faz parte aí da escápula. Olha como é idêntico o desenho. Eu acho muito interessante isso. Né? Pessoa muito importante na anatomia
pai da anatomia moderna, Andreas Vesalius, né, que seu nome de origem é Andreas van Wesel. Ele é um médico belga, era um médico belga, e é autor da obra chamada De Humani Corporis Fabrica. Aqui a gente tem duas imagens dessa obra, e aqui o Andreas Vesalius. Então estudou muito o corpo humano, né, secou aí e produziu essa obra De Humani Corporis Fabrica, de 7 volumes. Aqui nós vamos ter a oração Cadáver Desconhecido, de Karel Rokitansky, 1876. Então, ao curvar-te com a lâmina rija de teu bisturi sobre o cadáver desconhecido, lembra-te que este corpo nasceu do amor de 2 almas, cresceu embalado pela fé e esperança daquela em que em seu seio o agasalhou, sorriu e sonhou os mesmos sonhos das crianças e dos jovens. Por certo, amou e foi amado, e sentiu saudade dos outros que partiram. Acalentou uma manhã feliz e agora jaz na fria lousa, sem que por ele tivesse derramado uma lágrima sequer, sem que tivesse uma só prece. Seu nome só Deus o sabe, mas o destino inexorável deu-lhe o poder e a grandeza de servir à humanidade, que por ele passou indiferente. Ao cadáver, respeito e agradecimento. Então essa oração ela é feita até os dias de hoje por muitos anatomistas e demonstra realmente o respeito que se tem ao cadáver e ao que ele proporciona, né, tanto para a formação dos novos médicos e de outros profissionais da área da saúde. O laboratório de anatomia cultua realmente essa questão, né, esse respeito ao cadáver. Ainda dentro da história da anatomia, vamos falar um pouquinho da história no Brasil. A anatomia no Brasil ela tem praticamente 204 anos. Começou em 1808 com a chegada da família real aqui ao Brasil. Dom João VI, em 18 de fevereiro de 1808, fundou a Faculdade de Medicina da Bahia, primeira faculdade no Brasil. E no mesmo ano de 1808, só que em 5 de novembro, a Escola de Anatomia, Cirurgia e Medicina, que hoje é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 1913 surgiu a Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, atual Faculdade de Medicina da USP. O Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho trouxe então o anatomista Alfonso Bovero, da Universidade de Turim, para assumir a cátedra de anatomia descritiva. Os relatos mostram que a primeira aula de anatomia ela começou um pouco antes dessa data, que vocês estão vendo aí no slide, mas a primeira aula do Alfonso Bovero foi em abril de 1914. Ele faleceu em 1937, na Itália. Aqui a gente vê o Alfonso Bovero, que foi uma das figuras mais importantes da anatomia no Brasil. Então, o Alfonso Bovero, no período que ele ficou aqui, né, um pouco mais de 20 anos aí, se a gente pegar a chegada dele em 1914, como ele faleceu em 1937, né, então ele deixou discípulos. Né, um deles foi João Moreira da Rocha, né, em 1916. Renato foi o seu primeiro assistente, né? Renato Locke, em 1925. Renato Locke também foi muito importante, principalmente para a medicina da USP, né, e depois da Unifesp. Ele tinha uma frase que eu julgo excelente. Ic locus est ubi mors gaudet succurrere vitae. Significa local onde a morte se compraz em auxiliar a vida. É isso que ele falava sobre o laboratório de anatomia. Então ali era o local onde a morte, né, ela auxiliava a vida. Max de Barros Herarte, Odorico Machado de Souza, Olavo Marcondes Calazans. Bom, João Moreira da Rocha, ele foi o primeiro catedrático de anatomia da Escola Paulista de Medicina, em 1933. Em 1934, é o primeiro catedrático da Faculdade de Farmácia e Odontologia da USP. Renato Locke, depois da morte do Alfonso Bovero, substituiu ele, né, na cátedra de anatomia da USP. Max de Barros Herarte foi o primeiro cátedro de anatomia na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, em 1934.
Odorico Machado foi um dos fundadores do Departamento de Anatomia da PUC de Sorocaba em 1951 e o primeiro professor de anatomia da Faculdade de Medicina de Jundiaí em 1969. A segunda geração, temos aí outras figuras importantes, o Orlando Marques de Paiva, Plínio Pinto e Silva, Saul Goldenberg e Gerson Nolan. A terceira geração, ainda dentro da segunda geração, o Liberato Didio, que também tinha uma frase que eu gosto bastante: sem anatomia não há medicina, a importância da disciplina de anatomia. Milton Picossi, Orlando Jorge Aidar, João Batista Parolari, que depois foi para a FCM, né, Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. O Didio, que eu citei há pouco, ele foi para a Universidade Federal de Minas Gerais. Otávio Della Serra, Cláudio Ferraz de Carvalho. Aqui eu tenho profundo orgulho, né, de citar as duas pessoas que vão vir a seguir. Nós temos o professor Hildegardo Rodrigues, discípulo do Didio, né, que atualmente é um professor anatomista, tem por volta de 80 anos e atua na faculdade, né, de Santa Casa de Misericórdia do Espírito Santo. Esteve muito tempo na Federal de lá e é discípulo do Didio. Excelente anatomista. Tive a oportunidade de fazer um curso na Escola Paulista de Medicina com ele sobre técnicas anatômicas. Aqui, o professor José Carlos Prats, que é discípulo do Renato Locke, né, que esse, por sua vez, é discípulo direto do Alfonso Bovero, que está lá na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, que também estava nesse curso. Pessoa excelente, é um grande anatomista brasileiro. Então nós temos aqui a Sociedade Brasileira de Anatomia, que surgiu aí na década de 50, né? E hoje muito importante, né? Muitos anatomistas fazem parte dessa sociedade brasileira para manter viva essa chama da anatomia no Brasil. Bom, citar esse cidadão aí, né? Dr. Gunther van Hagens, médico alemão, ele que desenvolveu a técnica de plastinação, que é essa que nós estamos vendo aqui, né? Atualmente ele tem um programa de televisão num canal americano, ele fez um programa chamado Anatomia para Iniciantes, depois ele trabalhou com patologia. Então era um auditório onde ele dissecava ali e mostrava as estruturas do corpo humano. Tem a exposição dele, né? Muitos chamam ele de louco, outros de gênio, outros de um gênio louco, mas eu considero um cara muito inteligente, um ótimo anatomista. Aqui, por exemplo, ele está representando a obra de Vesalius, né? Onde aquele corpo com a parte muscular segura a pele. Acho muito interessante todas as obras dele, a exposição que ainda não foi, vale a pena mesmo, é bem legal. Falando um pouquinho sobre os tempos atuais da anatomia, então hoje a anatomia está passando por um período de reformulação. Em que sentido? Com a questão da internet, das novas tecnologias, antigamente como que funcionava? Então o corpo não reclamado, né, ele ia para as escolas, para as faculdades, para o laboratório de anatomia, e então ele servia para estudo. Só que, como eu disse, com essas novas tecnologias, redes sociais, televisão, informação muito rápida, poucos corpos são reclamados. Então, as faculdades elas estão com falta de corpos. E em muitos países da Europa, nos Estados Unidos, Canadá também, já há um tempo se desenvolve o programa de doação de corpos. Tem alguns lugares que isso já é bem desenvolvido, onde as faculdades até recusam corpos doados pela quantidade de corpos que são doados por ano.
No Brasil isso ainda está engatinhando, está se reformulando, está se vendo a necessidade da doação de corpos, né? Eles usam a mesma lei da doação de órgãos. Então, por exemplo, aqui, a Universidade, né, de Porto Alegre tem um programa, Universidade Federal de Ciências da Saúde lá de Porto Alegre tem um programa de doação de corpos. Aqui foi retirado do site deles, esse folder que vocês estão vendo. Então, eles fazem, acho que uma vez por ano, uma divulgação sobre a parte de doação de corpos. Eles já estão recebendo aí os primeiros corpos através dessas doações. Então, qual é o objetivo de doar o corpo? Imagina o seguinte, né? Daqui a um tempo, tanto você quanto seus filhos ou seus netos forem operados por um médico que aprendeu anatomia numa peça sintética. Né? Não ali no cadáver mesmo. Né? Não é a mesma coisa. Então, muitas vezes a gente fala, não vou doar meu corpo e tal. Tem pessoas que não se encanam com isso e fazem essa doação, fazem um benefício à ciência mesmo. Quantas técnicas cirúrgicas foram descobertas a partir da anatomia? Cortar num local onde não vai sangrar tanto, fazer cicatrizes cada vez menores, até mesmo tratamentos surgiram a partir disso, entender melhor o corpo. Então fica aí para vocês pensarem, buscarem mais a respeito. É um assunto interessante, doação de corpos para o estudo anatômico. Inclusive, para finalizar, na Europa, por exemplo, se você estudou naquela faculdade, ou se você se identifica com aquela faculdade, gosta daquela faculdade, tem como você, no termo de doação, dizer para que instituição você quer doar o seu corpo. Então, isso é importante. A terminologia anatômica, tem 2 livros da Sociedade Brasileira de Anatomia. Essa terminologia anatômica é o que vai universalizar os termos aí ligados à anatomia. Então, aqui alguns critérios, né, para a adoção dos nomes, por exemplo, a forma do músculo, né, aí tem aqui um exemplo, o músculo trapézio, a posição de alguma estrutura, por exemplo, o nervo mediano, seu trajeto, a artéria circunflexa da escápula, a conexão ou inter-relação, por exemplo, o ligamento sacroiliaco, sua relação com o esqueleto, por exemplo, a artéria radial, ou sua função, por exemplo, o músculo levantador da escápula. Bom, algumas considerações gerais sobre a anatomia. A anatomia sistêmica, né, é aquela que vai estudar os órgãos e sistemas. Então a gente tem aí diversos tipos de anatomia, né? Então seria o estudo macroscópico, sistemas orgânicos, então nós vamos ver quais são esses sistemas mais lá na frente. A anatomia topográfica consiste no estudo de territórios ou regiões do corpo, visando o conhecimento das relações anatômicas entre as estruturas de todos os sistemas, superficiais ou profundas de uma determinada área do corpo. A anatomia aplicada é quando você realiza o estudo anatômico, né, os dados anatômicos, e correlaciona com a prática clínica, por exemplo. A anatomia radiológica é quando você estuda anatomia a partir, por exemplo, do raio-x. E a anatomia antropológica, quando o estudo da anatomia está voltado aí a diferentes grupos étnicos, né, diferentes raças. A anatomia comparativa, então, você compara as estruturas do corpo, tanto correlacionando aí a parte de idade, sexo, etnias também. Aqui a gente tem uma imagem, a parte sistêmica, né, o sistema circulatório, a anatomia topográfica e a radiológica. Sistemas orgânicos. O sistema esquelético compreende os ossos, formam, né, o arcabouço de sustentação do corpo, além de servir para a fixação de músculos, delimitar cavidades e proteger os órgãos. Também tem uma função hematopoética. Mas nós vamos falar mais sobre os sistemas nas próximas aulas. Aí eu falo cada sistema, as suas
as generalidades e as suas informações mais relevantes. Também temos o sistema articular, composto aí pelas conexões, as articulações entre os ossos que permitem os movimentos. Sistema muscular, sistema muito importante, é um sistema que eu gosto bastante. São os músculos esqueléticos que se fixam nos ossos. São músculos voluntários. Também mais para frente nós vamos comentar mais sobre esse sistema. Sistema circulatório, o principal órgão desse sistema está aqui, coração, composto por artérias, veias, vênulas, arteríolas, capilares. Temos o sistema linfático, um outro sistema também de tubos, como o sistema circulatório. Esses vasos eles conduzem a linfa, é um líquido nutritivo, também está ligado com a nutrição do corpo, e a parte do nosso sistema imunológico. Os órgãos mais importantes aí é o baço, nós também temos o timo, como uma outra estrutura muito importante nesse sistema. Sistema respiratório, começa lá no nariz, termina lá no pulmão, nos nossos alvéolos. Sistema muito importante. Sistema digestório, tem todo o canal alimentar, começa lá na boca e termina no ânus. Como a gente pode ver nessa imagem aqui. Então, ele começa lá na boca, passa por todas essas estruturas e vai terminar lá no ânus. Também vamos estudar mais à frente. O endócrino compreende conjunto de glândulas endócrinas, conhecidas também como glândulas de secreção interna, constituído por órgãos muito diversos, sem uma conexão direta deles. Então a gente tem aí algumas glândulas importantes: hipófise, tireoide, paratireoide, suprarrenal, pâncreas, o urinário, também é um sistema bem importante. Então, rim, bexiga, ureter, uretra, genital, tanto masculino quanto feminino. Sistema nervoso, compreende uma parte central, também tem uma outra parte periférica. Tem um sistema somático, e o autônomo, vamos ver também mais à frente. O tegumentar, que inclui a pele, os cabelos, pelos, unhas, glândulas sudoríparas e sebáceas e as glândulas mamárias. O aparelho locomotor, então toda vez que a gente fala aparelho, a gente está falando de união de sistemas. Então o aparelho locomotor, o sistema muscular, o sistema articular, o sistema esquelético formam o aparelho locomotor. Já o aparelho urogenital é formado pelo sistema urinário e pelo sistema genital, masculino ou feminino. Os órgãos dos sentidos, que seria o nosso sistema sensorial, são aqueles órgãos que vão ser responsáveis por informações gustativas, auditivas, visuais. Divisão do corpo humano. Então o corpo humano ele é dividido em cabeça, pescoço, tronco e membros. Dá para fazer até aquela musiquinha, Cabeça, pescoço, tronco e membros. Cabeça, pescoço, tronco e membros. Então quando a gente fala aqui do tronco, nós temos a região de tórax, abdômen e a região pélvica. Membros. Membro inferior. Coxa e perna. Membro superior. Braço, antebraço. Aqui, a gente confunde, mas é o punho e não o pulso. Em relação à variação anatômica, quando nós falamos em variação anatômica, então primeiro existe uma normalidade. A normalidade quer dizer que é aquilo que é mais frequente. Quando nós temos algumas diferenças
daquilo que é mais frequente, nós chamamos de variação anatômica. Por exemplo, como nessa imagem aqui, um artelho, né, um dedo a mais do que o normal. Mas isso não prejudica a função. Por quê? Quando passa a prejudicar a função, nós chamamos de anomalia. E a monstruosidade quando essa anomalia ela é muito acentuada. Pode ser incompatível com a vida, aí nós denominamos de monstruosidade. As variações anatômicas, elas variam de acordo com a idade. Então, por exemplo, na fase intrauterina, o ovo seriam os 7 primeiros dias, o embrião até o fim do 2º mês e o feto até o 9º mês. Na fase extrauterina, o recém-nascido 1 mês após o nascimento, o infante até o fim do 2º ano, menino ou menina até o fim do 10º ano, pré-púbere até a puberdade, púbere, né, após a puberdade, o jovem, o adulto e depois o idoso. Então, o corpo ele vai variando. Por exemplo, se a gente pegar uma criança recém-nascida, o crânio vai ser diferente de um adulto. Em relação ao sexo masculino e feminino, a raça negra, ariana, asiática, existem mudanças anatômicas também. Biotipo, se é um indivíduo ectomorfo, mesomorfo ou endomorfo. Como a gente pode ver aqui, tem 2 tipos, o endomorfo e o ectomorfo. E a evolução. Então, no decorrer da evolução da humanidade, algumas coisas foram se alterando no que se diz respeito à anatomia. Posição anatômica, então em pé, na posição bípede, com a palma da mão voltada para frente, membros inferiores alinhados, pés juntos. Essa posição serve para descrever tudo, para correlacionar tudo ligado à anatomia. Os planos de delimitação. Então imaginem que o corpo humano está dentro de uma caixa de vidro, por exemplo. Então essa região vai ser delimitada pelo plano anterior ou ventral, que é representado aqui. Então anterior a gente usa mais quando está falando dos membros, e ventral a gente usa quando está falando do tronco. Região posterior dorsal, né, plano posterior dorsal, mesma coisa, a gente usa dorsal para o tronco e posterior para os membros. Os laterais, planos laterais esquerdo e direito. E aqui a gente tem o plano superior, ou dá para se chamar também de cranial, e o plano podálico inferior, também pode ser denominado como caudal. Nos planos de secção, nós temos aqui o plano sagital, divide o corpo, né, em 2 hemisférios teoricamente iguais, 2 antímeros, antímero direito e antímero esquerdo. Nós temos o plano frontal, que divide o corpo em anterior e posterior. Nós temos também o plano transversal, superior e inferior. Aqui nós temos os 2 antímeros, antímero direito e antímero esquerdo. Nós temos também aqui os paquímeros, paquímero anterior, paquímero posterior, o paquímero ventral e paquímero dorsal. E as metamerias, ou metâmeros, superior e inferior. Em relação aos planos e eixos, temos o plano sagital. Número 1 é o sagital e o número 2 é o sagital mediano. Nós temos também o plano frontal, aqui em amarelo. Nós temos o plano frontal aqui em rosa. Plano transversal em amarelo. Plano sagital em azul.
Dá para ver aqui nessa imagem os 3 planos. E tracejado seriam os eixos. Então aqui nós temos o eixo longitudinal, número 7, o eixo transversal, número 6, e o eixo sagital, número 5. Bom, se você gostou da aula, então, clica no joinha aí no gostei, favorita o vídeo, divulga, né, ajuda a gente aí na divulgação e deixa o seu comentário para ver se tá legal, o que a gente pode fazer para melhorar cada vez mais. Tchau, pessoal!